Bom dia, professor. Mais de um dia. mês sem jogos oficiais e a minha pergunta hoje é para saber se é possível que o Operário, que jogou o Campeonato Paranaense e que conquistou o torcedor e que teve características bem definidas e que fez bons jogos, foi invicto em casa, mantém as mesmas características e o mesmo estilo depois de tanto tempo sem jogos oficiais e com as mudanças de jogadores que aconteceram, principalmente do principal artilheiro, Vinícius Mingotti, que deixou o clube. Bom dia, Rai, bom dia a todos. Quero primeiramente dar parabéns para o Operário, 111 anos, é um clube centenário aí no futebol brasileiro. Teve uma festança aí ontem que a gente estava tentando trabalhar e estava animada, e isso é muito bacana de participar dessa história, né, de estar construindo essa história, de dar parabéns por todos aqueles que fizeram parte de tudo isso, e hoje estar aqui é uma honra, é um privilégio. Então parabéns para o clube, parabéns para todos, para vocês também. Em relação à pergunta, a gente espera que a gente consiga atingir uma versão aprimorada do que foi o campeonato estadual. Em relação às ideias de jogo, a gente procura... Isso leva tanto tempo, assim, sabe, para que se atinja um nível excelente de desempenho e de entendimento, principalmente em aspectos individuais e coletivos. Então ainda estamos entrando no 6º mês de trabalho, então ainda é cedo, né? Mas a gente já num primeiro momento conseguiu que essas ideias elas tivessem um bom início, um bom plantio, vamos dizer assim, né, para que a gente tenha essa expectativa de uma boa colheita ao longo do ano. Eu espero que a gente esteja mais preparado, mais maduro, mais inteligente. Quando eu falo mais inteligente, com mais entendimento do jogo que a gente tem construído. É uma construção que, obviamente, que ela nasce aqui, mas ela é feita por todos, né? Então, aquilo que a gente vai tentando identificar como pontos fortes e fracos, eu acredito que a gente aproveitou bem para nesse período, nessa intertemporada entre as competições ali, para corrigir algumas deficiências que talvez no estadual não apareceram tanto, e que aí a gente foi identificando que a gente tinha potencial para melhor aí, para focar principalmente nesse primeiro momento, sem abrir mão daquilo que a gente já vinha fazendo de bom, de muito bom, e que também tem potencial de melhora. Então tudo isso ainda é uma nova equipe, porque são jogadores novos que chegam, que necessitam de entendimento, de tempo, mas enfim, que a gente já está bem preparado para iniciar a competição, iniciar bem. Temos expectativa de fazer um ótimo jogo lá contra o Botafogo, já iniciar fora de casa, mas vamos enfrentar uma equipe que está em formação, com um novo treinador, que tem um bom campo para se jogar. Lá é um pouco escuro apenas, mas é um bom campo para se jogar. Então é uma competição diferente, e que vai necessitar mais do que a gente fez até agora no estadual, e essa é a expectativa, que a gente possa estar mais maduro e mais consolidado. A palavra talvez não seja maduro, a palavra seja as ideias de jogo, os métodos de trabalho e a coesão, né? A gestão. E quando eu falo gestão, não é só minha também, é tudo que a gente faz internamente, a gente possa estar mais consolidado para atingir a expectativa e a necessidade que a competição pede. Bom dia, Guanais. Bom dia. Professor, o Botafogo da Paraíba foi derrotado por 5-1 na semifinal do Paraibano, e no mesmo dia que aconteceu o Operário São José, também teve amistoso lá contra o Santa Cruz, terminou em 2-2. Guanais, essa diferença técnica entre os dois estaduais, de alguma forma altera essa preparação para o brasileiro? Boa pergunta. Eu acredito que não, porque é um novo momento, sabe? Então, nós chegamos até a semifinal do estadual com bom desempenho, já falei isso várias vezes, não vou me cansar de falar, com 12 pontos a mais que o Cascavel,
com possibilidade de estar numa final, e a gente saberia que esse cenário aqui é um outro cenário. Por ser uma outra competição, são contextos diferentes, logísticas, estilos de jogo. Então, aqui no Brasil a gente já tá acostumado, né? Mas troca-se muito de treinador e se interrompem muitos trabalhos. Então, o Botafogo foi um desses times que interrompeu o trabalho para iniciar um novo trabalho. Então, eu acredito que tanto nós quanto eles, e eu acredito que a maior parte dos clubes do Brasil não leva o estadual em consideração, no mínimo a níveis comparativos com o que vai acontecer em âmbito nacional. Então, nós não vamos para cima pensando... Eu tive uma reunião com a comissão agora pensando única e exclusivamente Campeonato Brasileiro. Então, o que foi bom, serve como norteador, mas não como... Agora nós vamos criar uma nova etapa, um novo ciclo, ou uma segunda etapa de um mesmo ciclo. Então, é isso que a gente está focado, né? De elevar o nosso patamar de desempenho, de coesão, de concentração, para que a gente possa atingir os resultados, né? E ser protagonista na competição. Professor, nós tivemos aí contratações, poucas, mas tivemos contratações pontuais, que são tidas naturalmente como reforços, jogadores que vieram para qualificar ainda mais o elenco do Operário Ferroviário. Mas naturalmente esses jogadores, alguns chegaram há poucos dias aí, ainda não estão no mesmo nível de preparação dos demais integrantes do elenco. O senhor espera já contar com esses jogadores para o início da competição? Ele já tem condições de aproveitamento cedo nesse Campeonato Brasileiro? A níveis... eles estão... geralmente se costuma dizer assim, não, mas estava jogando, né? Está bem fisicamente. Né? O aspecto físico é uma fração, né, do que acontece no jogo. Né? Então talvez seja o que eu menos me preocupe mesmo. Acredito que é obrigação do jogador estar bem preparado sempre, assim, nessa época do ano, principalmente, né? Então, a níveis competitivos, e aí você mistura tudo, que é o que acontece no jogo, ainda é cedo. Então a gente, se eu não me engano, o Neto deve estar liberado para jogo, o Alan Godoy chegou, ainda vai precisar de um pouco mais de tempo. O Bessa tem sido uma novidade, mas eu ainda acredito que a documentação ainda não está pronta. Enfim, a gente vai... nós já tínhamos uma equipe, que é a pergunta da Rai, né, em relação àquilo que foi feito no Campeonato Estadual. A gente já tinha uma equipe que vinha amadurecendo e se formando, e a gente pensa jogadores... eu também já falei isso para vocês uma outra vez, pensando em características diferentes, né? Características que a gente não tinha, não necessariamente por insatisfação com alguma função. Quer falar sobre função, Leandro? Então, pensando em características diferentes, a gente traz aí, sendo inserido no contexto, no jogo que a gente quer jogar principalmente. Então, qual é o dia a dia de treino, né? O dia a dia de trabalho, e ao mesmo tempo, eu falei com o Bessa ontem que nós fomos atrás dele, né? Nós fomos atrás do Neto. Então, por quê? Por causa das características que eles têm. Então, conseguindo levando isso em consideração, a gente vai precisar, já nesse primeiro momento, de algumas características. Então, dá o devido desconto deles ainda estarem... se familiarizando com tudo aquilo que a gente está fazendo, porque são dias, são semanas, e ao mesmo tempo conseguindo utilizar aquilo que eles trazem, aquilo que eles têm de bom, aquilo que eles conseguem trazer justamente que a gente não tinha. Então a gente vai colocando na balança e procurando fazer o melhor trabalho no menor tempo possível para que eles estejam, para que eles tenham as ferramentas necessárias para ter um ótimo desempenho individual e isso contribuir coletivamente com a equipe. Diego Anais, vou falar com você mais uma vez. Anais, você citou várias vezes aí em relação ao Botafogo, né, que mudou de treinador, fez novas contratações, enfim. E o Operário
fez algumas contratações pontuais e manteve uma espinha dorsal do Campeonato Estadual. Que vantagem o Operário leva para essa estreia, por mais que ela seja fora de casa, um clima totalmente diferente do que nós estamos vendo aqui hoje, por exemplo, né? Um friozinho, uma neblina, enfim. Qual que é a vantagem que o Operário leva em relação ao Botafogo, especificamente, em termos de elenco, né? Uma manutenção de elenco, do outro lado, uma reconstrução com um novo treinador? Dudu, eu acho que justamente essa palavra vantagem, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo me comunicar bem. A gente, em relação aos conceitos, em relação às ideias de jogo, em relação à harmonia ali, a gente tem que levar vantagem por estar mais tempo trabalhando, né? Isso não necessariamente nos dá garantia de resultado, certo? Então, quando entra lá nos 90 e tantos minutos, quando canta o hino, quando o árbitro apita, aí tem vários fatores que... Então a gente vai ter talvez mais entrosamento, vamos chamar assim, as ideias mais consolidadas. Aí a gente vai precisar também ter mais equilíbrio emocional, vamos precisar ter mais fome. Então são vários fatores que juntos podem nos levar ao resultado. Então a vantagem hoje, nesse primeiro momento, é justamente essa. O tempo que a gente tem junto. O tempo que a gente vem batendo na mesma tecla, falando as mesmas coisas, repetindo, treino, tipo de treino, as ideias, né? Treinos diferentes, mas as ideias, isso a gente leva assim, vantagem, eu acredito que a gente leva vantagem. E aí, não necessariamente isso nos dá o resultado, mas nos dá uma condição de jogo talvez melhor, e isso a gente quer aproveitar. A gente quer aproveitar, eu quero que isso seja o suficiente para nós fazermos um grande jogo, e aí fazendo um grande jogo a gente está mais próximo de trazer um ótimo resultado de lá. Então, isso precisa ser, os jogadores precisam estar conscientes disso e ao mesmo tempo conscientes também que não nos dá resultado, que a gente vai precisar fazer com que tudo isso seja prático, né? A gente transforme isso na praticidade, e que a gente seja pragmático, né? Consiga ser objetivo em relação a isso, utilizar isso de uma maneira inteligente e benéfica. Obrigado, Márcio. Bom dia, professor. Existem algumas palavras que elas são citadas com mais frequências aqui no Operário. Por exemplo, sinergia, equilíbrio, intensidade e também protagonismo. Começa quinta-feira a competição que é a mais importante do ano para o Operário. Uma competição que ela é meio diferente, né? Porque a Série C ela não é nem pontos corridos e nem mata-mata. E queria saber de você, que é o comandante dessa nave, como que está a cabeça do treinador em quesito de pressão para que o Operário volte à Série B, e também como unir todas essas palavras que são citadas com frequência em um time que sonha em voltar para a Série B. Eu acredito que a gente já conseguiu unir essas palavras, né? O que a gente colocou como discurso foi aplicado como atitude, né? Eu acredito que hoje a gente já, nesse estágio anterior, a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente prometeu em relação a tudo aquilo que a gente falou também. Então sempre tomei muito cuidado para não prometer coisas que eu não poderia cumprir. É a mesma coisa agora. A gente vai, em relação às ideias de jogo, em relação ao nosso nível de comprometimento, nosso nível de entrega, isso tem que ser, se tem um estágio para subir, que a gente consiga subir, que a gente consiga buscar isso. Então isso já está pago, e a gente vai querer continuar pagando em cima daquilo que a gente prometeu. E em cima dos resultados, aí sim, eu não consigo prometer, eu consigo dizer que a gente está com a mentalidade correta e consciente de que dos nossos objetivos. Então eu também queria saber porque a competição ela não é pontos corridos de cabo a rabo como é a Série A e a Série B. Isso favoreceria. Acabam jogando duas competições numa só, num Campeonato Brasileiro, né? Então eu acredito que deveria premiar a regularidade. Mas enfim, o que eu espero que justamente a responsabilidade, não pressão,
a responsabilidade, ela possa, em todos os momentos da nossa vida, como tanto minha como treinador, como dos jogadores como jogadores, isso caminha, faz parte da nossa essência, daquilo que a gente faz no dia a dia. Então a gente conseguir conviver com tudo isso, a ponto que a gente consiga, isso não nos atrapalhe, pelo contrário, que isso sempre nos impulsione, e principalmente que isso não nos tire o prazer. Então isso é um cuidado que eu estou falando por mim. É um cuidado que eu passei isso para os jogadores ontem, inclusive. Nós sabemos da responsabilidade, sabemos dos nossos objetivos, ao mesmo tempo é um privilégio. Então a gente tem que vivenciar isso, né? Eu sei que externamente não estou direcionando nada para ninguém, mas é tudo muito imediatista, né? Então tem time, por exemplo, na Série B que perdeu 2, 3 jogos e já devem estar desesperados, só que ainda tem mais 35 jogos. Então a gente precisa entender que é importante e conseguir estar, eu como o Leandro falou de comandante da nave aí, preciso estar equilibrado e consciente para analisar. Se for só emoção, aí provavelmente eu não vou ser um bom líder para esse processo. E tanto vocês quanto eu, a gente já passou por esse processo de campeonato de Série C. A gente sabe como funciona. Então, a gente está preparado para dar os passos, um jogo de cada vez, um passo de cada vez. Então, existe a responsabilidade. Eu não consigo prometer, infelizmente. Eu não sei ao certo o que vai acontecer para frente. Eu não sei quanto vai ser o jogo contra o Botafogo. Não sei. Na verdade, eu não sei nem quem vai treinar agora cedo, sabe? Porque ontem apontaram alguns com gripe. Então, ontem eu fui com um treino pronto pro campo e apareceu um jogador com gripe ali na hora, ali, sem condição de treinar. Só que eu preciso tomar decisões rápidas. E é isso que acontece no jogo e que acontece na competição também. Então, um passinho de cada vez, um jogo de cada vez, sabendo a responsabilidade, sabendo o objetivo e desfrutando esses 111 anos, vestir essa camisa, podendo disputar um campeonato brasileiro. Nós queremos aproveitar tudo isso e juntar tudo isso para que, mais uma vez, é o campeonato mais importante para nós, para todos vocês, para todos nós. E a gente quer cumprir essa missão. Professor, lá atrás no Campeonato Paranaense, quando teve aquele jogo contra o Coritiba e depois o jogo da Copa do Brasil, num intervalo muito curto, você veio para a entrevista antes do jogo contra o Coxa já com 2 escalações, aparentemente já com 2 escalações na sua cabeça. Agora vai estrear fora de casa, depois vem para um jogo em casa num intervalo muito curto, né? Porque parece que eles voltam de viagem na Sexta-feira. É mais ou menos assim, tá, dessa vez? Você tá pensando em 2 times, ou então a cobrança agora, a Série C é maior e quem for titular no primeiro jogo tem que estar pronto para ser titular no segundo? Como é que tá essa questão? Boa pergunta, né? Vocês estão cada vez melhores, né? Então, eu tenho pensado de algumas, que o Campeonato Brasileiro, ele é diferente do estadual, e a gente vai ter esse cenário agora de intervalo muito curto com viagem longa, e eu estou pensando eu ainda não tenho essa definição, mas eu tenho a expectativa de 2 cenários, sendo que os 2 valem 3 pontos, né? E aí eu tenho uma boa consciência estratégica do que cada jogo vai necessitar de maior, e aí dessa forma como a gente... Então, por exemplo, há 2 semanas atrás eu estava com esse cenário pronto. Aí aconteceram algumas situações com o Luizinho, enfim, aí possibilidades de chegadas, aconteceu a situação do Mingote, então por isso que eu falo para vocês de desfrutar, porque senão eu vou tentando antever tantos cenários e ao mesmo tempo tomar cuidado para não gerar ansiedade em mim, na rapaziada. Então eu estou pensando em quinta, e eu tenho convicção de que no Campeonato Brasileiro a quantidade de mudanças vai ser menor. A chance de repetição não digo de 11,
mas de uma boa espinha, de ter menos mudanças por jogo, a repetição seja muito maior. E por que de vez em quando as mudanças? Porque não só 11, né? Me perguntou, foi lá no programa, né, Dudu? Ele não tem 11. Graças a Deus que não tem 11, né? Que a gente tem mais. E é porque o Botafogo é diferente do Manaus. Então, pode ser que uma característica, estrategicamente, uma coisa seja mais importante no jogo e não tanto no outro. Então, Raio, eu estou pensando ainda o que é o melhor cenário para nós. Eu acho muito difícil repetir 11 para domingo. Eu acredito que pela viagem e pelo nível de intensidade do nosso time, eu acho muito difícil de recuperar, sabe? E aí, pensando em nível competitivo e nível cognitivo também, a tendência é que a gente faça algumas mudanças para domingo para que a gente possa ter esse controle de minutos, né? Então não dá para eu não quero ir para o Botafogo pensando que jogador X vai jogar 40 minutos, vai jogar 50 minutos porque tem domingo. Se a gente tiver condição de fazer isso, eu posso até pensar assim, mas a prioridade para o jogo é a gente fazer um grande jogo e esgotar tudo que a gente tiver. E aí, se a gente tiver que trocar 11, a gente trocar 11. Mas, a princípio, essa definição de estratégia para domingo, e foi, como eu falei, foi uma ótima pergunta, provavelmente vai existir essa necessidade de alguns ajustes, pensando não tanto na estratégia, mas pensando da gente estar na plenitude competitiva para fazer um grande jogo. Guanais, você tem uma boa experiência na Série C, né, ao longo da tua carreira, e na tua visão, a reatividade vai ser, assim, uma característica tanto do Operário quanto da competição? Você fala de defender e contra-atacar, mais ou menos, de ser reativo, né? Do Operário, não. Mas o Operário tem que saber fazer isso. A gente tem que saber, em determinados jogos, em determinados momentos, porque a gente pode fazer gol quando a gente sai lá do tiro de meta, construindo em determinada altura, a gente pode fazer gol de bola parada, a gente pode fazer gol através de uma jogada individual, a gente pode fazer gol através de um momento de transição, né, que a gente rouba a bola e contra-ataca rápido. Eu acredito que um time equilibrado ele consegue ter números para essas... Um time que chega alto, ele precisa ter esse tipo de número, precisa ter jogador brigando pela artilharia da competição. Então, pensando em protagonismo, também alguns fatores individuais são importantes aí. Mas eu acredito que principalmente, que a competição ela vai mostrar duas facetas das equipes, assim, um jogo dentro e um jogo fora, assim, sabe? Eu acredito que poucas equipes vão ter o mesmo padrão, assim. E vou te falar, se eu soubesse a receita, por exemplo, vai lá fora de casa, joga marcando baixinho e contra-atacando que você ganha o jogo, é certo, eu faria. Só que não é certo. Então eu prefiro ir naquilo que eu sou convicto. Então, para ir pelo duvidoso, eu vou sempre por aquilo que eu acredito que é a nossa melhor chance de vencer. Então eu estou preparando a equipe para conseguir jogar, para conseguir contra-atacar, para se defender bem, né, para conseguir aquilo que a competição e que principalmente o jogo pede, né, porque ali dentro são 11 contra 11, então para mim é sempre jogo de futebol. Então como vencer do Botafogo, né, não, Série C, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, eu não penso assim. Eu penso que a gente consegue, que a gente tem que estar preparado para os diversos cenários que o jogo de futebol pede. Professor, pelo seu jeito de trabalhar, por tudo que já foi dito e pela sua forma de passar para os jogadores a responsabilidade, o comprometimento, a integração, o ambiente, por tudo isso o time chega no vestiário na quinta-feira, antes de entrar em campo, já sabendo tudo que tem que fazer e com a motivação necessária para uma estreia dentro do Campeonato Brasileiro. O que resta para falar nessa hora no vestiário para dar um final de motivação? Vamos arriba! Essa hora é ajustes finais ali. Então, por exemplo, dependendo do aquecimento... Dá pra editar, não? O André adora, cara. O André adora. Não combina. Espontâneo.
dependendo como está o aquecimento, se está um pouco tenso, se está um pouco desconectado. Então, aí, por exemplo, a escalação deles que a gente tem ideia e não tem certeza, aí chega lá na hora a gente já tem, e quiser falar alguma coisa individual de algum jogador, que o Botafogo mesmo pode ter alguma, eu acho difícil a gente acertar a escalação deles para início. Então, ajustes finais ali, né? São sempre ajustes finais. A gente tem mania de falar muito, né, todo mundo, e a gente fica querendo sempre... Mas o jogador deles, por eles só, eles estão... É uma equipe que foi montada também pensando na experiência de Campeonato Brasileiro, de ter vivenciado Série B, Série C, Série A. Então, eles sabem muito bem como lidar com esses momentos, o que é nesse... Cada um tem o seu ritual ali. E, obviamente, que a gente procura abranger o máximo de informação, de ferramenta, de treino, de tudo aquilo que de informação, de tudo aquilo que a gente pode para o jogador poder ter um bom desempenho, mas lá na hora é um jeito que a bola quica diferente e já muda, então é tudo tomada de decisão. A gente procura fazer o máximo para que tudo aquilo que a gente faz no dia a dia proporcione para os jogadores o maior número de ferramentas para eles fazerem boas escolhas. Eles são os protagonistas, né? Eles sim são os protagonistas, a gente está ali para guiar os processos. Então, no começo da fala, você fala sobre o vestiário, é um desafio a gente ter isso sempre. Nós somos seres humanos, a gente não acorda todo dia do mesmo jeito, então é desafiador. Nós não conseguimos atender a expectativa de todos, é impossível. O Bernardinho sempre falou isso sobre as equipes dele, né? Um grande líder, uma referência, diz que é impossível ter aproveitamento de 100% da equipe em relação ao líder. Então eu com certeza desagrado a alguns, ou a muitos, mas dentro daquilo que a gente faz ali, algumas coisas são importantes. Então é desafiador ter todo dia essa forma de pensar, né? Com idades diferentes, gerações diferentes, objetivos individuais diferentes, né? Fazer todo mundo pensar, porque ninguém pensa igual, então da gente conseguir dar uma direção e torcer para que eles realmente se convençam de que isso é importante, né? Então, talvez, eu tenho certeza, em equipes que não sucedem, tem problemas de relacionamento, né? E aí eu não digo também, não é que todo mundo se dá bem, mas os problemas quando surgem, eles precisam ser neutralizados. Então, por isso que para o treinador, para a equipe técnica é bem desgastante, assim. São muitos detalhes para se pensar, muitas vidas ali, muitas cabeças, entendeu? Se lá em casa eu estou indo para o meu quarto, filho, já em alguns momentos, ontem eu sentei com eles lá e falei, assim assado, vai nascer um bebê agora, então muda a vida e tal. Imagina com 30 e poucos aqui, né? Que não são meus filhos. Então, por isso que eu falo para vocês, é tudo muito importante, muito legal, né? Ontem me mandaram uma pergunta do Everton Galdino. Vou aproveitar para me promover aqui. E aí o Everton tá fazendo gol no Grêmio. E ele, em 2021, ele foi um cara decisivo para nós na Série C, lá no Tombense. Foi um dos artilheiros da competição. E ele não vinha fazendo tantos gols. Então, responder uma pergunta dessa é muito prazeroso, entendeu? Lógico que a gente foi vice-campeão lá, foi mais legal ainda. Mas mesmo assim tem esses processos. A gente ficou triste de perder o Mingote, mas a gente ficou muito feliz também. Porque é mais uma vitória do processo, né? É um jogador que a gente veio, que todos nós cuidamos, tal, o time abraçou, tal, e dá resultado. É uma vitória de todo mundo. Então, isso é muito prazeroso também. E aí, se a gente tiver a coroação no fim, mas a jornada é top. E aí a gente quer aproveitar cada passinho dela. Mano, se a gente analisar a Série C do ano passado, que foi o primeiro ano desse formato, né? Houve um equilíbrio muito grande. Sim. O primeiro colocado, que foi o Mirassol, teve 33 pontos, e o próprio Botafogo foi o nono, com 29, na mesma pontuação da Aparecidense, que terminou em oitavo, ou seja, 4 pontos do primeiro para o nono. Qual que é a projeção? Claro que vocês pensam jogo a jogo, mas você já tem uma projeção de pontos, assim, para que o Operário esteja entre os 8, porque é indiferente se você vai estar em primeiro, classificar em primeiro ou oitavo. A gente até conversou na quinta-feira que o segundo, terceiro e o quarto da primeira fase do ano passado não subiram, né? Vocês têm uma projeção de pontos, assim, para classificar, Graça?
Eu acredito que a gente pode pensando baixo, tá? Né? Pensando em uns 50% eu tenho praticamente certeza que 50% vai estar ali o 8º colocado, né? Vai estar na risca ali. Então, o Mirassol, ano passado, ele deu uma disparada. E depois, nas rodadas finais, 4 ou 5 rodadas finais, ele perdeu alguns jogos, rodou o elenco, mas o Mirassol classificou com bastante antecedência, assim, né? Fez uma grande competição. Então, o que eu tenho me concentrado bastante, assim, no nosso aproveitamento dentro de casa. Isso para nós tem que ser chave, assim, sabe? Me ajuda aí, pra gente fazer o Germano ser igual foi no decorrer do Paranaense, porque isso para nós vai ser muito importante. E, historicamente, o Operário tem um ótimo aproveitamento dentro de casa. Então, isso para nós é importante, Dudu, esse percentual de pontos em casa, de ser acima de 80%. Então, a gente quer ganhar todos os jogos, às vezes escapa um ponto aqui, um ponto ali e tal, mas a gente tem um percentual de acima de 80%. Né? E aí sim que a gente possa se basear mais ou menos em 50% fora de casa. Então a gente vai ter um aproveitamento médio bom ali, tá? Para estar brigando pelas primeiras posições. Nunca é uma regra, né? Então, o ano passado, em 2021 também, nós classificamos em 7º. E aí o quadrangular a gente conseguiu estar na final. Então nunca é uma regra, mas pela competição, pelo formato, isso pode acontecer. Então por isso que é importante, cada dia a gente dá os passinhos para o momento decisivo. Né? Então independente do que aconteça agora no começo, ganhou, tá bem, não empolgar, não ganhou, tá equilibrado, a gente sabe aquilo que a equipe pode fazer, aquilo que a gente como equipe técnica ali, como comissão, a gente consegue proporcionar para os jogadores e para a equipe. Então, por isso que eu falei, é importante pensar jogo a jogo, mas tem alguns norteadores. Né? Então, nessa primeira etapa da competição, a gente tem bastante jogos em casa. Então, esse fator é fundamental para a classificação no final da primeira fase. Você falou sobre os 3 jogos, né, que mudam, às vezes, treinadores em Série A e Série B, e pegando esses 3 primeiros jogos do Operário, essa estreia fora, e depois são 2 aqui no Germano Krieger, né? Queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão do início, esses 3 primeiros jogos, e a possibilidade do Operário iniciar ali já no pelotão de frente do campeonato, e ainda, se você acha que a característica da Série C vai ser uma característica que talvez possa fazer do Operário demonstrar a sua melhor versão, porque no Paranaense talvez o Operário enfrentou a maioria das equipes que eram reativos, e você é um cara que sempre fala sobre atacar e defender, né? Que é muito mais difícil você atacar do que defender, e na Série C talvez as equipes se soltem um pouquinho mais, principalmente quando o Operário joga fora de casa, para o Operário ter essas transições, que é o que você prega, o que você gosta. Sim. Em relação ao modelo de jogo e a aspectos estratégicos, sim. Eu acredito que a Série C vai proporcionar isso, eu tenho certeza que vai. Né? Então isso é uma coisa para a gente também conseguir utilizar ao nosso favor. Né? Essa é uma das tônicas. Assim. Então, jogo X, jogo contra contra o Cascavel na semifinal lá. Eu sabia que eles iam ter como premissa defender. Né? Então, para agora a gente precisa estar mais completo. E ao mesmo tempo favorece que algumas coisas, que a gente consiga utilizar algumas coisas que a gente tem, em alguns momentos apareceram. Então a gente também tem de bom e a gente pode aproveitar isso. Né? E qual foi a primeira, Ana? Em questão dos 3 primeiros jogos, né, que são 2 em casa e o Botafogo. Isso, e aí aproveitar muito. Né? Então, não só os 3 primeiros, mas de estar muito focado para tudo, para todos os 3 pontos, mas a importância do jogo em casa, entendeu? A importância do torcedor vivenciar isso com a gente, assim, de, cara, jogo em casa na Série C é fundamental, é uma oportunidade, entendeu? Então, de criar o ambiente que eles sabem criar, para nos empurrar. Eles sabem criar isso. O estádio fica
totalmente favorável para ter bom desempenho, para vencer jogos, para o adversário se sentir inibido, entendeu? Aqui no Germano, o torcedor tem influência direta no desempenho e no resultado. Isso é muito importante, a gente estar conectado com isso para trazer essa contribuição ao longo da competição. Se fosse pontos corridos ainda, o tempo todo seria melhor ainda. Mas a gente já criamos isso no campeonato estadual e eu acredito que é uma missão nossa, né, em relação à equipe, e é uma missão de todos, da gente conseguir estar sempre pensando em como melhorar para a gente voltar a disputar a Série B.